Olha, boa noite. Eu estou aqui, eventualmente, na presidência dessa sessão, por um motivo que eu não gostaria, que é a tristeza, o luto do nosso presidente Rogério Tavares, porque Diana, mãe dele, não sei quantos a conheceram, e quem não a conheceu perdeu uma oportunidade de ter contato com uma pessoa raríssima. A Diana era nossa amiga, frequentadora dessa casa, fez vários cursos aqui. A última vez que eu a vi foi numa sessão em que o ministro Carlos Mário Veloso foi homenageado, muito em razão do papel que ele teve na instituição da urna eletrônica. E quando o Rogério me chamou assim de chofre para falar alguma coisa, não estava no programa, eu fui para ali, falei alguma coisa, essa coisa que sai do coração, na hora, às vezes, nem passa pela cabeça, com todo o risco de ter problema, mas falei, e depois eu encontrei a Diana ali, e ela me disse o seguinte, assim, meio me repreendendo, e falou, você esqueceu de dizer que o Rogério é seu irmão. Para ver, assim, o quanto eu lamento o Rogério não poder estar aqui por essa razão. Agora, vamos celebrar o que a vida nos traz. Quer dizer, aqui temos uma oportunidade, primeiro, de ter uma conversa sobre um encontro que não foi marcado, né? Isso já é uma coisa, né, nova, boa. Temos aqui Zé Mauro, que é eu diria, andei pensando assim, quem é Zé Mauro? Zé Mauro, várias maneiras de falar, mas eu começaria dizendo que ele é, parafraseando o Evangelho, ele é o discípulo mais amado, eu falo isso aqui, não contem para ninguém, pode dar ciúme, da grande mestra Ângela Vaz Leão. O Zé Mauro é do tempo que eu também sou, dos cursos de letras clássicas, línguas neolatinas, em que se estudava grego, latim, estudava Ferdinand de Saussure, não é? Essas coisas todas que formam uma ciência, né? Mas o Zé Mauro, eu vou fazer uma coisa meio fragmentada, me desculpe, me acompanhe, se não der para acompanhar, me diga que eu tento voltar, mas eu tenho o registro do Zé Mauro num setembro talvez do milênio passado, em Tiradentes. Lembra? No aniversário dele, que é por aí, perto do 7 de setembro, e ele estava distribuindo um livro dele, assim, como dizia Castro Alves, a mancheias, né? Ele, uma coisa solitária, uma coisa assim de um discípulo da dona Ângela, talvez por isso mesmo, e ele tinha essa missão solitária ainda de sair distribuindo. Fez um livro por conta dele, um livro muito bom, e saiu distribuindo. Tempos depois, eu recebo lá em casa a visita do Zé Mauro, né, falando que me perguntando que lembrança eu tinha das primeiras leituras do curso primário, né? Como é que chama o livro, Zé Mauro? Está aí de novo, desculpa. Chama-se... Está com som, hein? Ouvindo Estrelas. Hein? Ouvindo Estrelas. Ouvindo Estrelas. Então, ele tinha acabado de chegar da casa do Zé Bento Teixeira de Salles. Eu quero contar esse caso. Eu viu? sei, mas é rapidamente aqui. Hein? Está ouvindo Estrelas até hoje. E eu me lembro que eu escolhi Antonino Descuidado, tinha um belo sabiá, né?
Que cantava noite e dia, salta aqui, salta aqui, acolá. salta acolá. O que ficou da minha memória de menino da roça aprendendo a ler. Bom, o encontro com Fernando Sabino. Fernando Sabino, eu não preciso dizer nada sobre ele, e o Bernardo mantém acesa a tocha, né? Que não se apagou nunca do trabalho, do caminho, né, da figura do Fernando Sabino. Mas eu quero partilhar aqui uma lembrança pessoal que eu tenho dele. Eu fui a Viçosa para o lançamento de um livro dele, que era aquele menino que fazia... Marcelo Andrade. O Marcelo Andrade fazia... Minas Além das Gerais. O fuzuê para todo lado. Às vezes eu ia, nós fizemos Minas Além das Gerais, né? Eu contei casos na rodoviária de Brasília, no Parque de Ibirapuera, era uma coisa assim maravilhosa, né? E em Viçosa, o Fernando, como sempre fazia, levou aquele grupo dele, né? Afonso Romano? Não, de música. De música. De música. De jazz. Né? Tinha um nome o grupo? Ele tinha uma banda que ele tocava em São Paulo. Pois é, ele foi para o lançamento levando a banda. Era uma banda pequena, um dos músicos era sobrinho do Oscarito. O Fernando, depois do terceiro uísque, ele pegou, começou a tocar a paleta, né? Quebrou. Você sabe que... Voou longe. Olavo, só fazendo uma adendo, em 2019, numa homenagem ao Botafogo, ao meu pai era botafoguense, nós conseguimos reunir todos os velhinhos lá para tocar para ele em 2019, estavam todos ainda vivos. Pois é. Espero que estejam ainda. Mas o Fernando dizia assim, eu sou peladeiro, eles são profissionais. O Fernando, você sendo peladeiro, não tem compromisso nenhum para você. Você, além do mais, você é o dono da bola. Você pega a bola, vai embora com ela a hora que quiser. Mas ele estava ali para se divertir, para divertir a gente e tal. E no café da manhã, só uma historinha mineira, a gente tomou um café junto. E ele contou a história de uma pessoa do interior de Minas que se mudou para São Paulo e aculturou por lá, ficou por lá, casou, mas um dia bateu uma saudade do padroeiro da cidade dele, que eu não sei se era Santo Antônio, se era São João, né? Com a filha de José, de João Antônio. Com a filha de João. Antônio ia se casar, porque em São João, Santo Antônio, São Pedro, os encarreirados os santos. O fato é que escreveu para a madrinha, naquele tempo se escrevia, né? Não tinha esses meios rápidos, dizendo, madrinha, eu estou com saudade, eu quero ir aí, eu posso ficar na casa da senhora? Meu filho, venha, uma alegria e tal. E a tia preparou aqueles quitutes, aquelas quitandas, aquilo tudo que ele gostava muito quando era menino, e falou, aqui está aquela broa com queijo, boa de fubá de moinho d'água com queijo, que eu sei, madrinha, a senhora vai desculpar, mas eu não como mais isso, não. E isso e aquilo outro, ficou aquele clima. Aí a madrinha falou assim, mas meu filho, eu fiz com tanto gosto para você, afinal, de que você gosta? Aí ele, assim, pedantemente falou, madrinha, desculpe, mas em matéria de quitandas, o que me pertence é pães. Sabe o que apetece, né? Hein? Apetece, né? O que me apetece é pães. Bom, mas afinal, Fernando Sabino marca a vida, né, de várias gerações mineiras. O encontro marcado é alguma coisa... para mim, que estudei no estadual, que conheci, não aquele prédio, mas a história do ginásio mineiro, né? E a gente sabe do mestre João Etienne Filho, né, que foi aquele professor fundamental para a rapaziada. O Etienne é tio da Clara Regui, nossa amiga escritora. O Etienne trabalhava com teatro, com coral, com basquete, com vôlei, com tudo, jogava em todas as posições, né? E ficou marcado por muitas coisas, uma delas é essa. E o Bernardo, que eu hoje, ainda bem que vocês estamos todos à paisana,
né? Porque eu resolvi, na Bienal do Livro, o Bernardo me presenteou com essa camisa, falou, eu tenho que, né, fazer jus ao presente. E eu estou com inveja. Hein? Eu estou com inveja. Você está com inveja? Por quê? Estou, porque ele não me deu uma camisa dessa nem nada. Te dei. E eu acho que eu a minha. merecia, pois. Eu vou falar Ele me deu uma camisa P. Não, Zé Mauro, fala assim, ó, você me espera lá fora. Hein? Não, ingrato. Bom, mas então o Zé Mauro, com essa trajetória toda desse primeiro livro até hoje, quase, são 21 anos, todo ano um livro. É uma coisa absurda a gente pensar, agora será que vai ter outro? E sempre tem mais um, e mais um, e mais um. E, de repente, chega a hora que o DNA do Bernardo e essa militância do Zé encontraram e houve um encontro não marcado sobre o qual se vai falar aqui hoje, né? Na verdade, eu vou ser bem breve, como eu conheci o Zé Mauro, eu estava com a exposição montada no Mercado Distrital. Estava na sala do meu pai, literalmente, eu montei a sala do meu pai lá no ambiente. Ele adentrou a sala do meu pai, me falando desse projeto maravilhoso, né, e a partir dali criamos uma relação de amizade muito grande. Né, eu chamo ele de meu guru. Né, e esse projeto magnífico que ele tem, e os cafés na casa dele, que são sensacionais, apesar de deixar o forno queimando. Esqueceu o forno ligado, né? E a partir daí comecei a me dedicar também a participar do Livro de Graça na Praça, cedi crônicas do meu pai, que estão cedidas até hoje, se ele quiser utilizar, e ajuda a fazer essas revistinhas, junto com o Luiz Carlos, da Agência de Publicidade Glória, que trabalha conosco. Agradecer ao Rafael da minha equipe, a Luciana da minha equipe, que estão aí prestigiando o evento. E pode contar comigo, meu guru. Muito bem, antes de passar a palavra para o Zé Mauro, eu quero só assinalar a presença aqui do Matheus Nava, sobrinho neto de Pedro Nava, que no dia 4 de março próximo vai ter sua presença reativada em Belo Horizonte, depois daquele absurdo que fizeram, né, com o monumento, né, digamos assim, a figura do Drummond. Você está sabendo, você vai lá, no dia 4 de março, vão ser reinstaladas, devidamente recompostas também. Tem um burilo chegando na turma também. Pois é, mas primeiro Drummond, Nava e Henriqueta, né? O Drummond vai, como é que chama? O Murilo vai acabar de chegar lá ou ele vai ficar naquele lugar mesmo? Ainda não sei. Ele está no caminho, né? Mas então, Zé Mauro. Sim. Mas Sim. só antes de interromper a explanação... Se for o caso, nós... Quero agradecer. Hein? Perdão. Eu quero agradecer essa gentileza insigne desses representantes que dispensa qualquer adjetivo, mas gostaria de dividir com vocês uma curiosidade do poder visionário do Fernando Sabino. Um fato é que, numa reunião entre Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Carlos Drummond e Pedro Nava, estavam na casa do Drummond e o Nava, por curiosidade, tinha levado uma pilha de escritos que ele gostava muito de escrever para si e mostrou, né, para o Otto, para o Drummond e para o Fernando. Quando o Fernando viu aquilo, ele falou assim: olha, você está perdendo seu tempo, eu vou publicar suas memórias. E a partir daí o Fernando se dedicou na antiga editora Sabiá. Ele determinou: o Baú de Ossos vai começar daqui, vai terminar aqui. Balão Cativo vai começar aqui, terminar aqui. Chão de Ferro, Ciro Perfeito e Cera das Almas, que não participou porque foi uma memória póstuma, mas o Fernando Sabino, para mim, tem uma importância muito grande, porque se não fosse por ele, o Nava teria guardado essas memórias para si, por não ter uma visão comercial, visionária, muito bem, como tinha o Fernando Sabino. Obrigado, Bernardo, por representar o pai dele.
A propósito do Sírio Perfeito, eu me lembro que um dia eu estava subindo a Praça da Liberdade e encontrei a dona Lúcia Machado de Almeida, que era uma figura maravilhosa, gentil, alegre, engraçada, né? E ela então me disse assim: você soube, está saindo o novo livro do Nado, O Sírio Perfeito. Garanto que muita gente vai comprar pensando que é um turco, assim, belíssimo e tal. Zé Mauro, Ok. pega a palavra, senão você não pega. Você quer falar daqui, quer ir para lá? Certa vez falaram com o Garrincha assim, Garrincha, o microfone é seu. Ele foi no bolso. Não, Zé Mauro, você estava muito à vontade ali. Se quiser, Mas então, nós voltamos para lá. Não, tá bom, vocês que desfazemos sabem, vocês que sabem, vocês a sabem. mesa fica, né? A mesa fica. Vamos fazer isso? Vamos Você que falar, sabe, tá tudo bom? bem. Não é isso? Enquanto isso, eu vou lembrar, já que falamos de futebol aí, eu vou lembrar a última. O cara chegou perto do... Quando a gente perdeu com a Croácia, né? A gente chegou perto do rei. Tem uma foto, né? E aí, Pelé, aquela turma de 70 ganhava da Croácia. Ele falou assim, 3-1 para nós. Ele falou, mas que isso, pouco, rapaz. Ele falou, pelo amor de Deus, a turma de 70 já tem 3 que já morreram. 3 que já morreram, nós ia jogar só com 8. E aí o Luiz está aqui filmando aqui. Eu quero participar disso. Pô, pois é, mas ele não me chamou e está batendo foto. Aí eu não gosto disso, não, pô. Não, agora não quero mais, não. Não quero mais, não. Não, não quero mais, pô. Eu vou tirar sozinho. Vou tirar sozinho, pronto. Vou tirar sozinho. Não. É. É atendendo a pedidos, hein? Atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos. A música de preferência da... É meio corpo? Pronto, Não? pronto. Eu já esqueci o que eu ia falar, então vou mudar de assunto. Ah, não, mas ninguém pegou. Aqui. Imagina uma cidadezinha do interior. Imagina. Ali, na região, da região metropolitana do Ferros. Morro do Ferros. Ali na região metropolitana ali, Tá lá. Uma vendinha lá, essa coisa toda, vendendo café, um saco de arroz, saco de feijão e tal. Chega um sujeito lá. É bom o café daqui, moço? Ah, eu não sei não. Eu não tomo café. Pô, você não toma café e é dono dessa cafeteira, essa coisa toda? Ah, mas os povos não reclamam, não. Tá bom, moço, então tá bom. Faz o seguinte, me dá um pão com manteiga e um café com leite. Ah, moço, café com leite não tem, não. Só se for sem leite. Mas, meu amigo, está escrito leiteria ali, ó. Como é que não tem leite? Por que não tem leite? Ah, moço, o leiteiro não veio, não. Leiteiro não veio? Não. E quando que ele vem? Ah, não sei. Tem dia que ele quer vir, tem dia que ele não vem, fica por isso mesmo. Meu amigo, ali tem um cara comendo coalhada. De que é feito coalhada? De leite, o senhor não sabe, não? De leite. E aqui não tem leite? Não tem leite, não, senhor. Falei com o senhor, o leiteiro não veio. Tá bom, 1-0 para você, amigo. Me dá, então, pão com manteiga e café sem leite. Tá bom. Vem cá. Como é que está aqui o movimento político aqui desse negócio todo? Eu sei não, eu não mexo com política não, moço. Pô, mas você está aqui uns tempos, pô, você já sabe. Não, eu não sou daqui não. Quanto tempo você está aqui? Ah, vai para lá uns 15 anos, mas... Né, Zequinha? Uns 15 anos. Eu tenho uns 15 anos. Pô, já era hora de você saber o que está acontecendo aqui. Ah, mas eu não mexo com essa política, não mexo com essa coisa, não. Escuta aqui. E a política, como é que vai? A política vai daquele jeito mesmo que vai tudo, não sei o que e tal. E você se interessa por política? Ah, não, eu interesso mais ou menos, eu fico esperando as plataformas. Mas o que é plataforma? Não, você sabe o que é? É os candidatos que falam as coisas, falam as outras, e a gente toma nota, no fim dá tudo na mesma e cuida a mesma coisa. Então eu não gosto de mexer com política, não. E o prefeito? O que fala do prefeito aqui? De quem? Prefeito. O que falam dele? Ah, eles falam aquele trem que fala mesmo de prefeito, só. Como é que fala? Não, uns falam que é bem, outros falam que não é, e aí a vida vai caminhando, essa coisa toda.
Meu amigo, você diz que não é político, não é prefeitura, não vai prefeitura. Quem que vai ser eleito aqui? Ah, isso eu gostaria de saber também, poxa. Quem que vai ser eleito? Mas eu não sei, não. Eu não tenho ideia do que seja, não. Você já tem candidato? Eu? Eu não. Eu já falei com o senhor, eu nem voto aqui. Ô, meu amigo, aí atrás da parede, olha ali, ó, tem um quadro ali com o retrato de um candidato pedindo voto, rapaz. O que é isso? Ué, eu não vi esse trem, não, rapaz. Puseram aí, eu não vi, não. Conversa mineira dele. Esse folheto está lá fora, depois vocês pegam essa coisa toda. Isso aconteceu em São Pedro dos Ferros mesmo, viu? Lá na terra do Olavo. Tá certo? Eu tenho ligações com a Academia Mineira de Letras desde o tempo do Edson Moreira. Desde o tempo do Edson. Tinha uma livraria ali na Rua da Bahia, livraria Itatiaia, e o Edson, da Academia, e ele fazia, um dia da semana, acho que quinta-feira, um encontro do chá das 5. E ele promovia lá, ensinava o que é chá, o que não é, essa coisa toda e tal. E a gente aprendia o que é chá, essa coisa toda. Estou falando de minha ligação com a academia por intermédio do Edson, né? E fazia essa coisa toda. E distribuía livros para a gente. Dava livro de graça, assim, da livraria Itatiaia, essa coisa toda e tal. Tenho grande lembrança dele, Deus o tenha, essa coisa toda. E depois disso, eu mantive contato aqui na academia. A primeira vez que eu estive aqui, estou falando também de Fernando Sabino, viu? Não estou esquecendo, não. Com Murilo Badaró. Eu vim aqui, doutor Murilo, ele me acolheu tão bem. Sabe? Não, perfeitamente, vou sair e tal. E fez o prefácio do livro. O prefácio do livro chamado Contos de Tradições. Eu tenho que falar, porque tenho que falar essa coisa toda. Ele me deu o prefácio na quinta-feira, na sexta-feira ele faleceu. Foi o último ato literário dele, do Murilo. Né? Depois vieram os presidentes, essa coisa toda e tal, estão todos vivos. Esse negócio. Você lembra, né, Arthur? Essa coisa toda. Olavo contou esse caso aí, do Ouvindo Estrelas. Eu chego lá, viu, Bernardo? Chego lá. Do Ouvindo Estrelas. Isso aí é porque eu estive no Grupo Escolar José Bonifácio e descobri... Foi uma festa que teve lá, patrocinada pelo bicheiro do bar, Zezinho Pimenta. Ele era o bicheiro e patrocinava essa coisa toda. E lá, rapaz, eu descobri com a minha professora, Maria Leonor de Arrubrante, que não usava mais aquela declamação em sala de aula. Então eu corri o Brasil inteiro para recolher todas aquelas poesias dos clássicos. Vocês vão receber o livro aí, que chama Ouvindo Estrelas, está na 8ª edição. Essa aí é uma edição especial. Olavo participou da primeira. E da primeira edição também participaram acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. E um deles, o Zé Bento Teixeira de Salles. Ranzinza pra chuchu, Zé Bento. Deus que me... Mas sabe o que é? É aquele cara que tem como é que é? Não é ou em pele de cordeiro, não. Cordeiro em pele de lobo. É isso. Eu fui na casa dele... Eu fui chantagem com ele, sabe? Porque eu gostava de Baudelaire. Eu tinha um livro de Baudelaire. Então, o doutor Bento, levei lá para a casa dele. Me recebeu muito bem, claro. E aí, quando eu contei a ele o que eu queria, como falei com o Olavo, pedi todo mundo para fazer uma apreciação, cada poesia, né? Ele virou para mim assim, na maior cara de pau. Maior cara de pau não, ranzinza dele. É normal. Quem trabalha de graça é relógio. A Maria Amélia deu uma cutucada nele e falou assim, Zé Bento, não faz isso, não sei o quê e tal. Bom, acabou que ele participou conosco. É interessante. Ele viajou pela Europa toda, essa coisa toda, e escreveu um roteiro de viagem dele, um livro de viagem dele. Um livro grande, assim e tal. E, no último capítulo desse livro, ele reservou o último capítulo do livro para falar sobre o livro de Graça na Praça, elogiando o evento, essa coisa toda e tal. Quer dizer, e depois ficou muito amigo da gente, escrevia no jornal e tal, eu brincava com ele. Há uns episódios que não convém contar aqui. Não, Zé Bento. E minha convivência com acadêmicos aqui, está aí o Olavo, vários de acadêmicos participaram do livro, não é? E o Fábio Lucas, muito amigo meu. O Fábio está vivo, essa coisa.
participou desse livro, Ouvindo Estrelas, também. Né? Fábio está lá firme, forte e muito amigo de Fernando Sabino. Me contou episódios de Fernando Sabino. Ele foi avalista de Fernando Sabino. Quando Fernando, acho que eu já te contei isso. Fernando estava aqui alugando um apartamento, não sei o que e tal. Amigo de chegar a ser avalista é amigo mesmo, né? Avalizou ele e me contou alguns episódios. Né? Então, essa relação que eu tenho com a Academia de Letras, né? Eu, pessoalmente, e o nosso evento Livro de Graça na Praça, é valioso, é uma grife que a gente. Eu tenho que fazer uma correção, porque eu estava num sítiozinho aí, sabe, de pé no chão, todo vim para cá depressa. Mas me falaram que tem um release, um aviso na televisão e tal, dizendo que o Livro de Graça na Praça é patrocinado pela Academia de Letras, pela Associação dos Magistrados Mineiros, pelo Ministério Público. Não é. Não. Uma vez, eu, Olavo, Arthur, nós fomos à margem, essa coisa toda, e procuramos, sim, teve o patrocínio deles. Mas apenas nessa ocasião, essa coisa toda. Lá consta como um eterno patrocínio. Não é isso, não. Está funcionando. Tá bom? Bom, Fernando Sabino, quando ele saiu daqui de Belo Horizonte, ele foi para o Rio de Janeiro. Foi lá para o Leblon. E lá no Leblon, ele... Tá bom? Tem que fazer assim? Aí, não está saindo voz, não, tá? Tá? Eu não estou escutando, pô. Bom, não. O quê, rapaz? Eu não estou escutando mesmo, não, pô. Ah. Agora o técnico de som entrou aqui e desligou. Fica desse jeito. Aqui, estava aqui, eu acho que é pilha aqui, ó. Tá verde, ó. Tá bom. Onde que eu estava? O que eu estava falando? Mas, aí, não está dando som, pô. No Leblon. Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Hã? Olá, pois é. Ô, Guto, você viu que eles ficam brincando com o velho, né? Antes de ir para o Leblon, eu vou continuar contando isso do SPB. Não, tudo bem. 1, 2, 3, teste. Tá bom. Não, só completando isso aqui. Melhorou. Assim, eu quero ver se vocês entenderam o que é essa conversinha mineira. Eu entendi isso. Vou traduzir. O Fernando, como essa conversinha mineira, esse personagem aqui, ele não assume compromisso nenhum, não. Bem mineiro, tá vendo? Tem leite aí? Não. Leiteiro que não trouxe. Ele já terceirizou a culpa dele. Como é que vai a política aí? A política vai do jeito que todo mundo fala. Passou para a política, né? E como é que está o prefeito? É o que falam dele mesmo, isso, agora todos e tal. Você tem candidato? Eu não tenho, não. Até o cara falou, pô, é aquele lá. Não, aquele sou eu. Não, rapaz, puseram lá. Essa é a tradição que eu fiz da conversinha mineira. Os pernambucanos que estão aí já estão mais mineiros que pernambucanos também, entendem o que eu estou falando, né? Mas eu estava no Leblon e Fernando se mudou para a Rua General Venâncio Flores. General Venâncio Flores. E ele ficava passeando por ali, sabe? Fiscalizando a natureza, né? Está funcionando, está, não sei o quê e tal. Na época da Revolução, hein? E foi lá e tal, de calçãozinho, de bermuda, essa coisa toda. E tinha um aparato militar lá, bicho, com aqueles, como é que chama? Aqueles cavaletes e tal, não sei o que e tal. E ele foi chegando, muito airoso, fargoso e tal. Fernando, como você sabe, ele é esquisito pra caramba, né? Ele não lembra de nada, não. E foi entrando os milicos, alto, se apresente onde que mora, o que é e tal. Ele falou, não, General Flores, aqui, perfeitamente, general. Pode entrar aí, que o senhor seja bem-vindo.
Porra, que vexame. E aí, lá no Leblon mesmo, ele vivia passeando por ali e tal, sabendo o que estava acontecendo, as meninas bonitas que paravam ali, perto da praia. E entrou na livraria, tinha uma livraria lá que estava lançando uma das edições do Aurélio, né? Uma nova edição do Aurélio. E ele entrou ali e tal, comprou o livro. Você não sabe disso que estou te contando. Comprou o livro, pôs o livro embaixo do braço, né? E saiu. Caminhando lá, no segundo quarteirão, uma outra livraria, vendendo mesma edição do Aurélio. Ele entrou, ficou pensando, sabe como a gente entra na livraria, né? Fica olhando a coisa, bibliotando, conversando e tal, ele pegou aqui, pegou ali e tal, livro no braço. De repente ele olha para um vendedor, e o vendedor está olhando para ele. Olhando o que esse cara quer, e ele olhando o vendedor o que quer, e não sei o que e tal. E ele foi andando, e os livros, os dicionários, tudo numa mesa assim. Ele foi chegando, assuntou, olhou para o homem está olhando para ele olhando para o homem. E aí ele falou, ele falou não, eu estou interpretando o que ele falou, né? Pô, esse cara vai me prender aqui, está achando que eu sou ladrão de dicionário, pô. Olhou assim, tal, ninguém estava olhando. Ele tirou o dicionário debaixo do braço, pôs lá, saiu, voltou, boa tarde, foi embora. Deixou o dicionário que ele tinha acabado de comprar ali, porque ele não tinha nota fiscal. Sabe? Então, essas coisas de Fernando. Olha, o Arthur hoje pôs uma nota, eu não fiquei sabendo, sobre a editora Sabiá. O que foi? Você lembra o que você falou? Uma antologia muito interessante, chamado Os Sabiás da Crônica. É, Os Sabiás da Crônica. É. Eram ótimos, né? É. Tinha de melhor, o Rembrandt, né? Como Vinícius. Hein? Vinícius. Tem uma foto do Chico Buarque novinho nesse livro. Foi o dia da inauguração da editora Sabiá, foi esse terraço. Essa editora Sabiá, ele no começo, ele criou, junto com o Rubem Braga, se não me falha a memória, a editora do autor. Né? A editora não foi para frente, essa coisa toda, aí criaram. Deu um tititi lá qualquer, eles criaram então a editora Sabiá. É isso que você estava falando, né? E nessa editora Sabiá tem um fato interessante. Ele estava sentado na mesa assim, tal, escrevendo e tal. Chega um sujeito lá com um calhamaço de livro desse tamanho, né? Doutor Fernando, o senhor podia ler esse livro e dar uma opinião para mim? Fernando falou, meu amigo, eu não tenho tempo para ler esse livro. Não, poxa. Não, mas o senhor lê assim, o senhor me ajuda, não sei o quê e tal. Não posso ler esse livro, não. Então, pelo menos, o senhor faz um prefácio. Ele falou, meu amigo, como é que eu vou fazer o prefácio se eu não li o livro? Então o senhor faz um favor para mim? Eu estou iniciando agora. Então dá um nome, dá um título para o livro para mim. Como é que eu vou dar título para... doutor Fernando, o senhor também... E achando que o Fernando está, né, antipatido para ele e tal. Aí o Fernando falou assim, moço, esse livro que o senhor está escrevendo tem tigre? Não, senhor. Tem crocodilo, jacaré? Crocodilo como, doutor Fernando? Crocodilo, aquele tem que dar lá na África, que entra, come gente. Tá? Tem não, senhor. Então está aí, ó, o título. Esse livro que o senhor vai chamar Nem Tigre, Nem Jacaré. Pronto, está pronto. Pô, o cara ficou danado da vida, rapaz. O senhor, e chamou um palavrão. O senhor é esse, aquilo, o senhor é filho não sei de quem e tal. E o Fernando falou, tá, eu sou mesmo, sacoatolho e tal. Vai também não sei o quê e tal. Graças a Deus que eu não vou ler essa porcaria desse livro que você escreveu. Até logo para você. E foi. Ai, meu Deus do céu. Então, Fernando, depois ele... Eu escrevo esse livro aí junto com ele, Encontro Não Marcado, em intertextualidade com ele. Ele serviu ao Exército, foi oficial da reserva, né? Bateu continência para o homem. Juiz de Fora. Depois você me lembra de Juiz de Fora que eu vou falar um negócio lá.
Tá? O que eu estava falando, gente? E eu também servi exército, mas aqui no 12RI, né? Baioneta, tal, diferente dele. Se ele tivesse vivo, batia continência para ele. Depois ele conta a história do charuto. Né? Charuto, não sei de quê e tal. E eu pego também história de charuto, na época de Winston Churchill, né? Que fumava pra caramba. Churchill não era mole, não. Bebia, fez um alucinado e fumava pra caramba. E a história, não vou contar para vocês, porque vocês têm o livro, vou só dar o final, porque o final é surpreendente, aí eu acabo com o assunto, você lê só o começo. Tá certo? Né? Não, na Segunda Guerra de El Alamein, né, Montgomery ganhou da Raposa do Deserto. Rommel, claro. E aí tive uma festança grande em Downing Street 10, né, homenageando Montgomery. Homenageando Montgomery. E conversa vai, conversa vem. E o Montgomery é metido a besta, viu? Aliás, bom, não vou falar, não. Não, porque inglês é metido a besta, pô, né? Os caras plombe, não sei o que e tal. Entre aspas. Pronto, falei. E aí, chegou a hora do Montgomery. E quem estava sentado ao lado de Churchill era Madame... Como é que é o nome dela? Miriam, que era a esposa do Montgomery. E ela está enchendo o saco do Xuxo. Ministro, você tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que... Xuxo fumava 100 charutos por dia e bebia 4 litros de Jack Daniels. Isso é a declaração dele na autobiografia. Não estou falando, não. Ô, gente, eu aumento, mas não invento, não, viu? Bom, e ela lá, tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que não sei o que e tal, e o monte lá. Lá para as tantas, terminou o discurso, e ela falou, ministro, meu monte é um herói. O senhor imagina? Ele não bebe, não fuma, não joga, e ganhou da Raposa do Deserto. Olha as palmas que eles estão servindo. O senhor tem que parar de fumar, ministro. Bom, acabou os licores, essa coisa toda, estão fumando e tal. E vem a dona no Xuxa, não sabe com quem está metendo, que ela era irreverente pra caramba, né? Ministro, o senhor decidiu parar de fumar? Ele tirou o charuto, acendeu o charuto, ficou olhando para os outros, deu uma baforada, olhou para ela e terminou a conversa da seguinte forma. Madame, eu fumo 2 caixas de charuto por dia, bebo 4 litros de uísque de manhã, fumo feito um alucinado, bebo feito doido e sou chefe do seu marido. E acabou a conversa, pô. Tá certo? Bom. Alguém me orientou para falar alguma coisa. De quê? É uma questão que você falou sobre as galinhas. O que tem a ver com o tio? Galinha? Pô, sei lá. Não, tá certo. Tá. Não, isso eu vou deixar para frente, mas eu adianto esse assunto. Eu vou completar. Você me atrapalhou tudo o esquema, viu? Mas eu vou consertar. Não, eu vou consertar. O negócio é o seguinte. Eu encontrei com o Fernando em 1972 ou 82, já não lembro mais. Eu estava saindo de uma maleta e ele estava vindo com a pastinha, mas eu volto nisso depois. Galinha é do livro dele, que ele veio aqui em Belo Horizonte fazer o lançamento do livro, Menino do Espelho. Menino do Espelho. Olha aqui, gente, é um troço de doido, viu? Menino do Espelho é uma literatura infanto-juvenil. São as lembranças dele, lá quando ele estava aqui, né, morava menino pequeno, essa coisa toda e tal. E um belo domingo, e ele punha nome em tudo quanto é lugar lá da casa dele, né? E um belo domingo, resolveu a família que o almoço seria galinha ao molho pardo. E ele aí, poxa, ele tinha uma galinha que ele estimava muito a galinha, até batizou ela com o nome de Fernanda.
E essa Fernanda estava condenada à morte, pô, né? Condenada. Estava fazendo parte do cardápio de domingo. E ele foi lá e salvou a galinha, essa coisa toda, e conta o que é. Eu não vou contar porque vai tirar o interesse de vocês aí. Mas o caso da galinha é esse, contado no livro. Você vê, esse livro, Menino do Espelho, deve ter umas 200 páginas. Para ser livro infanto-juvenil é muita coisa, né? São 10 capítulos o livro. E o primeiro capítulo é esse, Galinha ao Molho Pardo. Agora vocês veem, infanto-juvenil, 200 páginas, mais de 100 edições, que eu acredito que seja. Não é verdade? Os colégios adotam muito. Hã? Os colégios adotam muito. Pois é, adotado pelo... Até hoje. Até hoje. Hã? Pois é. Fizeram longa, né? O Guilherme Fiuza, o cineasta aqui, fez um longa, está na Netflix. Esse Conversinha Mineira também tem filmes, essa coisa toda, com o Estênio Garcia, justamente, que faz o personagem principal lá daquele mineiro, essa coisa toda, né? Tá certo? Mas o Fernando era um sujeito de muitas atividades, né? Tá danado, né? Tá danado. É porque eu sou canhoto, rapaz. Eu esqueço, vou para um lado assim, canhoto. Mas tá preso lá. Pedro Américo, o nome desse cara, rapaz. Ele é aquele pintor que pintou a independência do Brasil, pô. Pedro Américo. É, lá de Pernambuco, rapaz. Mas o que eu estava falando, gente? Vocês esqueceram, pô. Não, depois do Menino do Espelho. Hã? Isso, olha lá. Está prestando atenção, tá vendo? Tinha muita atividade, pô. Quando ele esteve aqui, eu encontrei com ele, eu vou contar esse episódio depois, ele foi amigo, aqueles amigos dele, né, pô? Inclusive de Pitangui, nadador, essa coisa toda. O cara era peixe na água, pô, Fernando. Mas lá ganhou muito prêmio. Estou contando coisas que todo mundo já sabe, mas estou repetindo para quem não sabe. Ganhou muito prêmio, essa coisa toda, muita atividade paralela. E uma atividade paralela, que ele era craque para chuchu, era bateria. Diz que na casa dele tinha uma bateria. É isso, Bernardo? Tinha. Agora você vê, que maluquice, pô. Quem mora em apartamento, o cara batendo bateria lá, estava roubado, né? Dá bateria. Então, o caso que eu quero contar é que ele me contou. Esse aqui eu aumento, mas não invento. Eu vou aumentar um tiquinho. Você sabe aquela história, aquele ditado italiano, né, gente? Tradutor, traidor, né? Eu não estou traduzindo, não. Estou mais ou menos, viu? Mas olha aqui. Fernando estava morando em Nova York. E lá em Nova York ele foi muito amigo de Vinícius de Moraes, né? E ele estava lá num barzinho tal, uma porção de gente, como é que eles falam na tarde, assim, quando está caindo? O que é a bebida? Sunset. Hã? Sunset. Não, que sunset? Happy hour, pô, happy hour. Estava lá no happy hour, as mesas lá, bebendo cerveja, essa coisa toda e tal. No jazz, ele gostava muito de jazz, né? Jazz. Sim, ele estava tocando a música, e eles conversando, batendo papo. De repente, cara, aparece uma barulheira desgraçada. Eu não entendo nada de música. Eu, mais ou menos, sei que bateria tem um tambor, que dá o ritmo, não sei o que e tal, 2 tambores pequenos, um para dirigir, outro não sei o que, aquele prato para... Eu acho que isso é aquela vassoura, né? Não sei. O prato faz... Bom, e o Fernando era craque nisso. Eles estão lá no bar, tomando bar e tal, e tinha um sujeito, grandão assim, forte assim, igual o Olavo, tal, assim, encostado no balcão. Lá atrás assim, tinha aquelas bebidas, essa coisa toda. Viu, Rafa, aquele negócio que você faz assim, coqueteleira, não sei o que e tal. Esse cara, fazendo os drinks. O cara estava lá, né? Estava lá, parecendo gerente. E o cara matando a música lá na bateria. Na conversa, tinha lá brasileiros, ingleses e tal, americanos. E o Fernando
reclama de um sujeito e fala assim, porra, esse cara está enchendo meu saco, está acabando, vai acabar com o meu ouvido, pô. Não estou aguentando. Em inglês que ele fez o comentário, né? O cara que estava lá no balcão chegou perto da mesa, excuse me. Acho que falou isso, excuse me. Excuse me. Bom, eu vou traduzir. Olavo é que é professor de inglês, gente, mas eu vou... Bom, mas então, esse sujeito estava lá, aquele grandão, não sei o que e tal, falou, dá licença, o senhor é de onde? Eu sou brasileiro, essa coisa toda. Eu ouvi dizer que eu estou vendo ali, prestando atenção, o senhor fez uma crítica severa, esse baterista. É só brasileiro mesmo, né? Se o senhor está tão crítico, por que o senhor não vai lá e dá arranjo naquele troço? Ah, rapaz, poxa vida, né? E o Fernando não teve dúvida, foi lá e deu o show. E o povo alucinado e tal, e na hora que ele pá, o povo bateu palma pra caramba e tal, não sei o quê. E ele aí, pô. Ele contou esse episódio para mim, que eu vou contar. Aí, voltou para a mesa dele. Pois o cara, chegou perto dele, quero te dar os parabéns, você é bom mesmo e tal. Olha, melhor do que você, só o Gene Krupa. Não sei quem conhece Gene Krupa. Gene Krupa apareceu num filme chamado Lágrimas e Sorrisos, com James Stewart e Johnny Allison, que ele faz o papel de Glenn Miller, Story. E que junta povo, e que aparece lá o Gene Krupa mesmo, pô, cara fantástico. Eu não sei como é que esses malucos têm isso, rapaz. Tem que ter um negócio de neurológico, né? Tem que estar em dia, né? Bater, pô. Bom, fechou. Esse sujeito pediu licença, sentou-se na mesa e se apresentou. Era um artista de cinema chamado Broderick Crawford. Esse Broderick Crawford é da minha juventude, pô. Ele era bandidão, pô. Bandido mesmo. Tem um filme dele chamado Fastest Gun Alive, Gatilho Relâmpago, com Glenn Ford. Glenn Ford era o maioral lá, não sei o que e tal, e era desafiado por todo mundo, e ele, tchá. No fim ele aposentou, azar, me aparece então o Crawford, e vai desafiar ele. E aí acontece o que aconteceu, eu não vou contar porque vocês vão assistir o filme, o final é muito interessante. Então tem essa passagem também de seu pai, que ele me contou. E como é que ele me contou? Eu me encontrei com o Fernando, eu estava começando a dizer para vocês, eu estava no Maleta, 5 horas da tarde, 5h30 mais ou menos, e vi ele passando, com a maletinha assim, ó, aquelas maletinhas 007, né? Bond, James Bond, né? Aquelas valizes, né? Ele estava carregando aquela valise. E eu vi, falei, pô, vou correr atrás desse cara. E dei a volta ali na Rua da Bahia, ele estava subindo, e eu falei, Fernando. E ele parou e tal, pois não. Me apresentei. Olha, o cara foi espetacular, pô. Vem cá, me deu um abraço, me apresentei como fã dele, essa coisa toda, né, pô. Como é que eles falam hoje em dia? O cara que é fã, ele fica... né? Tietando ele, né? Essa coisa toda. Aí ele falou, vamos subindo e tal. Eu subi na Rua do Bahia. Falei, para onde você... Ele morou ali na Praça da Liberdade, onde é a Universidade Estadual agora, né? Morou ali, a infância dele, ele viveu toda ali, essa coisa toda. Então eu brinquei com ele. Você está fazendo uma visita à casa paterna, né? Que é uma poesia de Luiz Guimarães Filho. Acho que você sabe. Como ave que volta ao ninho antigo, depois de longo e tenebroso inverno, volta à casa do pai. Falei isso com ele, né? Ele falou, não, quer dizer, não era nem tenebroso no inverno, nem inverno, não. Né? Estava fazendo uma alusão só, procurando camaradagem com ele. Né? E subimos, passando ali na Alves Cabral, conversamos e tal. E aí subimos mais um pouco, ele falou, não, eu vou na Praça da Liberdade, lá eu vou no Minas Tênis Clube. Ele estava fazendo uma hora da saudade ali, uma coisa qualquer, o Circuito da Liberdade.
E nós estamos conversando, passamos aqui nessa rua que tem uns carros aqui, ó, e tem um teatro-escola ali, um café, uma coisa assim. Ainda tinha lá. Escola de teatro, né? É. Aí eu para não parecer muito antipático, liberar, falei, Fernando, eu vou tomar um café aqui, você me desculpa, isso todo, dando liberdade a ele para ele seguir, né? Ele falou, não, vou tomar um café com você também. Aí eu até brinquei, falei, café não tem leite, não. Sem café sem leite, né? E ele sentou comigo. Aí, quem que me perguntou o negócio de ser? Então, o que é? Aí eu falei assim, Fernando, conversa amena, rapaz, sabe? Procurando saber na minha vida o que pode ser, né? O que pode ser informado, né? E eu também não vou perguntar da vida dele, também, que não pode ser informado. Mas aí eu perguntei, eu sabia dessa história. Fernando, o que aconteceu lá em Nova York, rapaz? Que você deu um show lá, que diz que deu um show e tal. Falei, rapaz, aquilo lá eu pus os gringos no bolso. O cara me desafiou e eu estou quietinho lá, aquele mineirão calado, sacou todo. O cara vem lá e tal, se você sabe mesmo, vai lá. Assim, não desdém comigo, vai lá. Ah, meu amigo, eu dei um show, não sei o que e tal. Aí eu conto o que é o meu modo de ver, né? Porque ele não relatou, não. Aí o que eu estou falando é que eu aumento, mas não invento. Eu aumentei, pus lá os personagens, essa coisa toda e tal. Né? Mais alguma pergunta aí? Me mandaram aqui perguntar ao auditório se tem pergunta. Quem quer perguntar alguma coisa? Só uma dúvida, que é um caso que o Bernardo já me contou, que ele usava a maleta para distribuir livros. Ah, bom, tem razão. Naquela maleta que eu encontrei com ele, tinha os livros dele, o Menino no Espelho, que tinha lançado nas universidades todas. Eu não fiquei... Se eu soubesse na época, pô, senta aqui e tal, autografa aí para mim, vamos ver e tal, né, pô, beleza. Depois que eu contei para o Bernardo, é que o Bernardo falou comigo, você foi trouxa, rapaz. Esse cara, eu sempre sou trouxa. Você foi trouxa, podia ter pedido dele um livro e tal, endereçado, essa coisa toda. Tá, tudo bem, pô. Eu li o livro todo. Sensacional aquele livro, né? Perguntas. Dou-lhe 3, acabou. Não, eu quero dizer para vocês o seguinte. É porque isso aqui tem... Diga. Eu queria que você fizesse um comercial. Quem sabe? Da edição do concurso de contos que fez. Sim, tudo bem. Mas tá, vamos ver. É porque tem um negócio aqui, uma hora marcada aqui direitinho. Diz que a pilha acaba. Aqui está gravando. Apaga a pilha. Diga lá, Matheus. Você frequentou muito o edifício Valeta? Como é que é? Você frequentou muito o edifício Valeta? O quê? O edifício Valeta. Mais ou menos. No meu tempo, eu frequentei os... Hã? Qual década você frequentava? Não me provoca assim, não, pô. Não fala isso, não, pô. O Olavo falou o negócio de Dona Ângela. Eu sei. Mas... Não, eu vou te dizer, e você aí entra no calendário, você vê. Eu sou do tempo. Dona Ângela foi minha professora maravilhosa. Nós fizemos, como você disse, né, as neolatinas de grego, isso aqui e tal. Ela foi professora fantástica. Fez 100 anos agora, ano passado. Né? Ano passado. E eu sou do tempo, então, que o Wilson, marido dela, falecido, o Wilson, tinha uma biblioteca lá na Maleta. Né? E eu frequentava a biblioteca lá. E ela morava. Então está respondido se eu frequento uma delas. A Lua Nova é recente, pô. Lua Nava. Não, Nava não. Não. Eu ficava ali naquela periferia. Eu ficava naquela periferia porque tinha imprensa oficial. E a gente ia lá na imprensa oficial. A gente conhecia Murilo Rubião, né? Aquele pessoal todo convivia. Inclusive o Carlos Mão de Andrade é da minha época, que eu estava lá menino, claro, mas eu conheci também. Então, você está falando, provocando, eu estava bebendo lá uns come, bebe, sim, essa coisa toda e tal, e o Fernando passou, fui atrás dele, essa coisa toda. Mas, então, meu amigo, Fernando, ele é neto de um italiano, seu Domingos. Esse seu Domingos, um belo dia, rapaz, apareceu em Leopoldina aqui. E sabe o que ele levou para Leopoldina?
a primeira sorveteria em Leopoldina. E a propaganda da sorveteria é dizer que o gelo vinha da Sibéria. É, cara. Ó. O gelo vinha da Sibéria. Pô, e vendia sorvete adoidado. Você calcula Leopoldina, o que era naqueles anos lá. Eu trabalhei em Além Paraíba, e para ir lá, essa coisa era longe pra caramba, né, Leopoldina. Pô. Mas, tudo bem, o velho Domingos estava lá. E Fernando, quando tinha algum problema, alguma dificuldade, ele se dava muito bem com o pai dele, o seu Domingos. E ele ia se queixar com o seu Domingos. Ô pai, a situação está difícil, está trabalhoso, eu não tenho jeito como é que sair, a inflação, esse governo, os políticos, que não sei o quê, e não tem dinheiro para nada e tal. E o velho Domingos falava com ele, meu filho, calma, meu filho. Olha aqui, Deus é para nós, Deus é para nós. Tudo vai dar certo, tudo termina bem, gente. Se não terminou, é porque não chegou ao fim. Né? Isso. A camiseta está aí. Ó. E esse palavrear dele, tão filosófico, né? Atravessou o tempo, né? Que chegou até nós. Tem as plaquinhas e tal, não sei o que a gente vai fazer. Se não deu certo, é porque não chegou ao fim. Essa coisa toda. Eu vou voltar atrás um pouco, porque quando... É interessante isso. Quando ele fez uma palestra no Roda Viva, da TV Cultura, fizeram para ele uma porção de perguntas. O que é o autor? Aquilo, né? Olha lá, que sempre pergunta. Como é que escreve, como é que não escreve, o que faz, o que não faz, com ator e tal. Né? E o resumo da ópera, para mim, né, é o que o professor Aires da Mata Machado Filho, seu grande conhecido, nosso amigo, o professor Aires falava assim, aprende-se a escrever lendo e escrevendo. Isso que era. Então, nessa entrevista do Fernando, perguntaram a ele sobre a liberdade do escritor, a existência de Deus, né, a liderança, o que o autor faz e o que não faz, onde vai o limite do autor. Então, é isso que eu vou ler para vocês, porque eu não quero fazer interpretar nem nada. Vou ler para vocês trecho da entrevista dele. O escritor é, por sua natureza, um contestador. Pelo menos deveria ser. Platão tinha razão em não permitir o poeta em sua república. O papel do escritor, cada um ao seu modo, é o de contestar, protestar, denunciar, se rebelar contra as injustiças sociais, contra as deformações do pensamento e os preconceitos, contra a falsa ordem constituída, para pretender uma reintegração dessa ordem em outras épocas, em outras fases. Nesse sentido, como escritor, deveria, na medida do possível, permanecer independente do que quer que seja. Independente do que quer que seja, sou escritor. Organizações partidárias, academias, associações, instituições profissionais, enfim, tudo aquilo que possa, mesmo eventualmente, tolher seus movimentos, constranger a sua espontaneidade, gerando compromissos e limitações na sua liberdade de criar. Mas respeito quem pensa diferente. Cada um sabe de si. E vem a outra pergunta. Quando é que o homem se torna livre? Então ele responde: o homem não se torna livre. O homem nasce livre e se torna escravo, aceitando os preconceitos, as limitações, as deformações que a sociedade impõe. Desde o momento em que ele tem consciência de sua existência, até o momento em que fecha o caixão, ele deve lutar para preservar sua liberdade, condição inerente à natureza humana. Mas o exercício da liberdade só se torna possível através do amor. Pensando bem, sei lá quando é que um homem se torna livre. A vida é uma permanente indagação, uma série inesgotável de perguntas como esta, a maioria sem resposta. Quando eu digo que o homem é essencialmente livre, digo porque é o amor que é a mais completa expressão dessa liberdade.
É o que faz com que você transcenda você mesmo. É o que lhe dá condições de dignidade como ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Na medida em que você ama, você está se integrando no universo presidido por uma entidade superior que se chama Deus, seja lá o que for, e permanece livre. O homem só não se livra da contingência de morrer. Eu acrescento do imposto de renda também, viu? Mas veja, o que eu interpretei dessas palavras dele, estou interpretando meu juízo. Ele ali, mais ou menos, ficou em cima do muro. Né? Porque nós temos, filosoficamente, nós temos a linha de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Né? O homem nasce livre e ele é corrompido pela sociedade. Toda. Diga. Então, né? Do outro lado, Thomas Hobbes. Né? Que o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. Né? Nasce violento. Para Rousseau, não. O homem nasce inocente e, à medida que vai evoluindo e tal, resiste essa coisa toda, mas sempre tem as interferências, essa coisa toda. E Hobbes, não. O homem é o homem do homem, essa coisa toda. E Fernando diz assim, nenhum nem outro, meio PSDB, né? Nenhum nem outro, antes pelo contrário, essa coisa toda, dependendo da liberdade que ele tem para escrever, essa coisa toda, e saiu bem do negócio todo. E esse negócio de liberdade é tão difícil, né? A gente conviver em democracia mesmo, né, gente? Nós estamos passando esse episódio todo trágico aí, né? Liberdade. Estou me lembrando do nosso velho Tancredo, quando ele foi eleito governador, ele estava lá, né? Na Praça da Liberdade, ele veio no balcão e disse, mineiros, o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Né? Era uma época que a gente estava sofrendo um pouco também, né, gente? Cara, para falar isso, tinha que ser danado da vida, mas o velho era velho, né, pô? O povo de São João do Rei, ninguém aguenta não, viu? Bom, esse negócio de liberdade, nós estamos passando... Agora, há pouco tempo, o presidente eleito foi ao Uruguai conversar com o ex-presidente uruguaio, José Mujica, para quem sabe. E conversa vai, conversa vem. Alguém falou que nós estamos numa era de novos tempos. E o Mujica falou, não, nós estamos passando tempos de uma nova era, que é bastante diferente, né, gente? A liberdade. Nós estamos vivendo uma era, eu estou fugindo do script, parece aqui, né? Em que o preconceito, o carimbar a pessoa, né? Como é que é terrível isso? E nós estamos participando desse momento de uma nova era, penso eu. Né? De LGBT, de não sei o quê, de negro, branco, essa coisa toda e tal. Eu sou do tempo que o seu cabelo não nega mulata, porque é mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, eu quero seu amor. Olha que troço. A gente, vendo lá naquela ocasião, tá, sei lá o que é, né? Agora, né? Não é isso? O Rei Zulu, blackout que chamava o cara. O Rei Zulu, comida e anda nu. Pode, não sei, mas tem mulher para chuchu. Isso, perguntaram ao Papa Francisco, no avião, aí o Scamparini perguntou ele, o que ele achava do homossexualismo. Vocês lembram o que ele respondeu? Que isso não ia prejudicar. Quem que sou eu para julgar? Né? E é isso que nós estamos vivendo nessa ordem mundial. Deram sinal para mim ali que a bateria está acabando. Então, vou terminar aqui essa conversa com vocês, mas queria saber se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Pela ordem, com todo respeito, pela ordem de deferência. Doutor Arthur Viana. Além desse maravilhoso presente que você nos dá
com um encontro não marcado, uma homenagem aos 100 anos de Fernando Sabino. Eu gostaria que você falasse também um pouco o que o livro de graça presta a sua homenagem ao Fernando Sabino. Não, tá muito certo, muito bem lembrado. O nosso evento, Livro de Graça na Praça, ele já está completando 21 anos. Eu falei alguma coisa, o Olavo também falou alguma coisa. Este ano, nós vamos... Eu já vou adiantar a vocês como é que vai ser. Eu vou adiantar para vocês como é que vai ser. A abertura desse livro é uma homenagem a Fernando Sabino. Já fizemos homenagem, vamos fazer outra. E, acrescentando, que nós vamos fazer o 11º concurso, contos, cordel, não sei o que, e tal, quem quiser, entendeu? Mas, baseado na obra de Fernando Sabino. Quem quiser participa. Tem o edital, está lá no nosso blog, no nosso site, essa coisa toda. Já recebemos muito, viu? Já recebeu? Pô, é de 1º de fevereiro a 30 de maio. Em todos os países lusófonos. Lusófono fica mais chique, rapaz. Países lusófonos. Né? Está recebendo já, então já estamos... Os 5 primeiros ganhadores vão participar do livro de Graça na Praça, junto com outros autores que já estão convidados e participando. Né? Essa aqui é a mensagem que o Arthur pediu para transmitir para vocês. Hã? Vão ganhar o kit surpresa, nós vamos distribuir os livros. Esses livros que vocês vão receber aqui, encontro não marcado, tá aqui, camisa, livro, brinquedo, ioiô, uma opção de coisa. E oferta também do Instituto Fernando Sabino, copo, caldeirão, caneta, não sei o quê, a porção de coisa, brinquedo para menino. E aí a Estela Cruzmel, que está ali, que é dela. Estela é nossa parceira. Nossa... Santa Leitura, uma biblioteca céu aberto. Incentiva a leitura. Um projeto Santa Leitura, como é que é o negócio? Céu aberto. Céu aberto. É lá na Praça Santa Teresa. 12 anos do projeto. Pois é, tem uma biblioteca maravilhosa, todos convidados a estar visitando, viu? A Estela, ela não resolve bem, não, sabe? Não regula bem, não. Então, um dia ela está lá, eu falei, Estela, que tal você vir aqui participar conosco? Ela falou, tá bom, eu vou. Então, o que aconteceu? Com o falecimento do Ronaldo, a literatura infantil nossa ficou perdida. Né? A Estela tem lá, rapaz, um grupo de literatura, não sei o que, tal, de literatura infantil. E fomos lá, descobrimos... Por amor. E fomos lá, essa coisa toda, conversei com ela. Coincidiu que o Bernardo estava lá, Bernardo entregou também porção de brinde, artigo e tal de Fernando. Né? Beleza, maravilha. Não é esse o recado? É esse o recado. Então, quem quiser participar, já fechamos esse livro. Nós estamos abrindo livro para 2024. Já. Nós já estamos pensando em 2024. Porque 2023 está muito perto, pô. 8 meses. 8 meses, poxa, pelo amor de Deus, não é não? Ok, gente. Eu queria sugerir a vocês, se vocês concordarem, eu vou fazer isso. Eu vou fazer. Se vocês quiserem, vocês me acompanham. Se vocês não quiserem, não acompanhem. Né? Como diz o Duque de Caxias, quem for brasileiro me acompanhe. Né? É o quê? Olha aqui. Nós todos, uma dificuldade muito grande nesse Brasil. Só nós é que sabemos o que foi. E a democracia prevaleceu. Os poderes constituídos prevaleceram. O povo brasileiro, independentemente, eu estou falando independente de política, de cristão, de grego, de negro, branco, católico, nada. Estou falando que nós vivemos aqui, passamos por cima de um episódio. Então, eu vou pedir, calma, hein? Eu vou pedir uma salva de palmas para a democracia brasileira. Vou pedir uma salva de palmas para a Academia Brasileira de Letras. Tá? Porque brasileira, claro. Essa aqui que nós estamos aqui, ó.
Mineira. Mineira. Ah, falei errado, pô. Falei errado. É mineira, que tem acolhido, quem conhece o trabalho dele, tem acolhido, e todos os presidentes, desde de Murilo, participaram do livro Graça na Praça. Seja como prefácio, seja como conto, seja não sei o que e tal. O Olavo deu um trabalho desgraçado para mim lá, mas eu compreendo ele. Sabe o que é? Eu compreendo pelo seguinte, que nós somos do mesmo signo. Vocês conhecem virginiano? Nossa Senhora, o cara falou Nossa Senhora aí, né? Hã? Até morrer. Então, dois bicudos se beijam, né? Nesse negócio. Então, eu estou pedindo essa salva de palmas para a nossa democracia, essa salva de palmas aqui para a Academia Brasileira de Letras. E essa palma, sabe, ano passado foi centenário de Darcy Ribeiro. E Darcy escreveu um livro maravilhoso, O Povo Brasileiro. E eu trabalhei com Darcy no Mato Grosso, essa coisa toda. Fantástico, dentro daquela loucura dele, ele era um cara que amou o nosso país, pô. Então, uma salva de palmas. Como é que eu falei? Pera aí, calma. Não, calma. Democracia, Academia, Darcy Ribeiro e Fernando Sabino. E para nós, viva nós! Esse aplauso é extensivo a Pedro Nava. Então, só. Mas eu gostaria de planear um pouco para você escreveu o livro Encontro Não Marcado. Sim. Essa relação do encontro marcado com o encontro marcado, como é que isso bate na sua cabeça? Não, bate na minha cabeça da seguinte forma. O Bernardo ia sempre lá em casa, agora ele me abandonou. Quando tinha café, pão de queijo, quando tinha, ele ia para lá. Um dia eu falei com ele, café é por sua conta, ele nunca mais voltou. Mas então, numa dessas conversas, eu estava com o rascunho, procurando título. Você sabe a importância do título numa obra, né? E conversa vai, conversa vem. O Bernardo falou, encontro não marcado. Eu falei, tudo bem, pô, título do encontro não marcado. Hã? Então, esse título é devido ao Bernardo. Eu acho que é simbólico. Tudo que a gente faz, a gente usa o nome encontro marcado. Marcado no cinema está vindo, marcado. Então é muito emblemático esse título. Não, foi um encontro não marcado. Na próxima edição, só Peraí, não vai precisar, não. E não botar encontro não marcado com o Fernando Sabino. Na próxima edição vai vir com o Fernando Sabino. Pois é, mas aí depois que você falou isso, já estava editado o livro. Né? Vamos colocar os pés nos is. Hã? Bom, então o que eu vou fazer? Espera aí, Tiquinho, diga. O Fernando Sabino adorava dar títulos para livros. Sim. Inclusive para os de Clarice Lispector. Sim. Ele me contou isso recente numa Bienal do Livro. Na primeira Bienal do Livro no Recife. E estava também o João Cabral e tal. E eu me aproximei, o Fernando Sabino era uma pessoa muito fácil, muito acessível, né? E comecei a conversar com ele, ele me contou que a Clarice tinha dificuldade de dar títulos e adotou os títulos de Fernando Sabino. Portanto, a herança, né, que ele tem. Tem vários títulos. Agora, tem uma história muito engraçada com o Rubem, né? Que chegou para o Fernando, eles eram sócios. Né? Chega aqui, Bernardo. Não, isso é rápido. Chegou com o título do livro. Né? Já sei o título do meu livro. Lá somos nós. Se você for abrir uma lavanderia, está ótimo. Não, ele gostava de dar título mesmo. Tanto que falou com aquele cara que foi encher o saco dele. Tem tigre, tem crocodilo. Não tem, então põe, tem tigre, nem crocodilo, pô. Acabou a história dele. Olha, eu trouxe aqui camisas. Essas camisas verdes que acabaram todas, viu? Acabou tudo do encontro não marcado. Porque eu fiz várias distribuições em praça, na Praça do Papo, praça não sei o quê. Já foi distribuindo e dando camisas que toda acabou. Eu tenho essa aqui, você nem tem. O Olavo tem daquela, mas
do livro, como é que chama? Ouvindo Estrelas. Tem aqui as camisas e tem os livros lá. E tem os livros também do Encontro Não Marcado. Tem lá. Cada um vai. Agora, vamos ser educados, né, gente? Um livro para cada um, né? Não, porque tem nego que põe livro embaixo do braço e depois vai ver. Não é o caso aqui não, hein? Não é o caso aqui não. Pois é. Então, é self-service, né? Está lá, acessível, tem lá. Camisa, tem as camisas Ouvindo Estrelas. Que... Vamos. Tá certo, Olavo, já entendi. Já bateram para mim 3 vezes lá. Já batemos palma. Boa noite! Boa noite!